mudei-me porque estava atrapalhando uma mulher grávida acariciando gentilmente a barriga. Alicia disse que uma mulher grávida deveria ter uma expressão mais amável. Eu queria perguntar, considerando o quão maliciosa era a expressão de Alicia. Dei uma rápida olhada em Pedro. Você pode dormir na despensa. Vendo Pedro concordar com Alicia, meu amor vitalício por ele esfriou instantaneamente, mas um toque de sentimento permaneceu, deixando-me um pouco melancólica. Tudo bem então, em resposta às minhas palavras, Pedro pegou alegremente a mão de Alicia. Alicia olhou sonhadoramente para Pedro. Vendo-os assim, a melancolia desapareceu, substituída pela raiva que surgia do fundo de mim. Vou sair até amanhã. Sim, talvez você devesse passar a noite fora afinal. Isso agora é meu e de Alicia. Pedro disse, radiante, e eu concordei levemente antes de sair de casa. Eles não estarão rindo por muito tempo. Após sair de casa, imaginei o que aconteceria a seguir e sorri. Meu nome é Catherine Taylor. Sou uma dona de casa de 46 anos. Antes do casamento, eu trabalhava intensamente, mas isso foi há mais de 20 anos. Atualmente, gosto de fazer tarefas diárias e tomar café, apenas uma senhora de meia-idade comum. Mas meu hobby é investir. Faço isso desde antes do casamento e recentemente tenho obtido dividendos significativos, me permitindo desfrutar de brunches e visitas a spas luxuosos, levando uma vida bastante elegante. Meu marido Pedro tem 40 anos, é vendedor em uma grande empresa. Ele ganhou bastante peso e, francamente, tem cheirado um pouco mal ultimamente, mas é bom com as palavras, dada a sua profissão. Ele pode parecer grande, mas eu o amo. Senti que ele provavelmente deveria perder peso por questões de saúde, mas ele tinha esse apelo fofo de mascote, então não vi a necessidade de forçá-lo a fazer dieta. Pedro e eu temos uma filha, Josiane, que herda as características de Pedro. Ela é magra, quase model-like em beleza. Não apenas na aparência, ela é a melhor academicamente em sua classe e se destaca nos esportes, chegando até em competições nacionais. Ela também é humilde e trabalha duro. Parece que nós, os gansos, demos à luz um cisne. Pedro e eu depositamos muita confiança em Josiane e muitas vezes nos disseram que somos superprotetores. Pedro tem uma queda por mulheres mais jovens, mas escolheu se casar com uma mulher mais velha como eu e valoriza nossa família, então pensei que um olhar vagante aqui e ali era inevitável. Morávamos em um condomínio que compramos quando Josiane nasceu, mas estava envelhecendo, e eles estavam considerando aumentar as taxas de manutenção recentemente. Em meio a tudo isso, Josiane decidiu dividir um apartamento perto de sua faculdade. Ao mesmo tempo, um parente nosso nos abordou sobre herdar uma casa vaga. Pedro e eu decidimos reformar aquela casa e nos mudar para lá, mas quem poderia imaginar que isso causaria problemas entre Pedro e eu, que tinham sido tranquilos até então. O condomínio que tínhamos era de 4 quartos, incluindo um quarto de hóspedes, mas a nova casa tem apenas 2 quartos. Embora seja menor do que antes, considerando nossa aposentadoria, fizemos dela um único andar e tem sido muito confortável. Um dos quartos, que serve como escritório e quarto de hóspedes, pode ser dividido para criar um quarto adicional para Josiane, caso ela volte. Pedro começou a chegar em casa tarde todas as noites devido a jantares de trabalho e sempre arrumava motivos para sair, mesmo nos fins de semana. Dormir ao lado de Pedro, que voltava para casa cheirando a álcool e cigarros, estava sendo insuportável para mim. Mesmo que tivéssemos camas separadas por causa disso, mesmo que originalmente compartilhássemos um quarto, tenho dormido no escritório desde que nos mudamos. Quando chegou a hora de enviar os anúncios de mudança, enviei cartas para vários lugares. Pedro não é bom com esse tipo de coisa, então enviei cartas em nome dele para sua família e parentes. Quanto a mim, como meus pais faleceram, eu simplesmente escrevi uma breve nota e enviei para amigos e parentes do lado da minha mãe. Não tive contato com nenhum parente do lado do meu pai por causa de minha meia-irmã Alicia. Alicia é minha meia-irmã, 14 anos mais jovem do que eu. Quando eu estava na 7ª série, minha mãe faleceu e cerca de 6 meses depois, meu pai se casou novamente, e Alicia nasceu dele e de sua nova esposa. Na época do casamento, Alicia já tinha 2 anos, então inicialmente pensei que fosse uma união de 2 famílias com crianças. Cerca de 5 anos depois do casamento, meu pai e sua nova esposa se envolveram em um acidente e nunca mais voltaram.
No funeral, parentes do lado do meu pai me contaram que ele e sua nova esposa eram amigos de infância, e todos sempre acharam que acabariam juntos. Mas minha mãe os havia juntado através de seu chefe, e meu pai sentiu que não podia recusar, deixando sua amiga de infância ao relento. Descobrir que, por trás dos sorrisos, meu pai teve um filho com sua segunda esposa foi um grande choque para mim. Cada vez que tínhamos uma reunião familiar, eram servidos os pratos favoritos de Alicia, ela usava roupas de marca e tinha o quarto maior só para ela. Se ela quisesse ir a algum lugar, a levariam imediatamente. Enquanto isso, eu ficava sobrecarregada com todas as tarefas, desde preparar refeições até lavar roupa. Eu tinha que trabalhar em empregos de meio período, e todo o dinheiro que eu ganhava era tirado de mim. Eu também tinha um pequeno quarto de armazenamento embaixo da escada, e tinha que implorar até mesmo por necessidades básicas. Quando Alice estava na escola primária, ela ouviu sobre minha mãe dos parentes e começou a me menosprezar. Trabalhei em vários empregos de meio período para economizar dinheiro e finalmente me mudei. Era impossível nutrir qualquer sentimento positivo por Alice, e nunca lhe contei sobre meu casamento ou que eu tinha uma filha. Algumas semanas após a mudança, estava tomando chá e relaxando quando a campainha tocou. Quando atendi, uma voz masculina murmurou a entrega, e na tela havia uma pessoa olhando para baixo. Pensei que talvez Pedro tivesse encomendado algo e abri a porta, apenas para ficar sem palavras. Oh, Alice, por que você está aqui? Oi, irmã, faz tempo que não nos vemos. Apenas pensei em passar por aqui. Enquanto Alice usava o chapéu que vi no interfone, ela não era uma entregadora, mas minha meia-irmã. Sem esperar por uma resposta, ela passou por mim, entrou na sala e sentou-se no sofá. Eu a segui às pressas, fiquei na frente dela e olhei para baixo. Achei que você não abriria a porta se soubesse que era eu, então usei uma voz gravada. Isso é baixo. Caramba, você é assustadora. Aumentei o tom com Alice, e ela fingiu medo de uma maneira exagerada. No entanto, ficou claro que ela estava apenas encenando, e a prova era que Alice tinha um sorriso no rosto. Vim fazer uma visita. As palavras audaciosas de Alice só me irritaram ainda mais. Em murmúrios, declarei, típico de uma filha de cleptomaníaco. Ao ouvir isso, minha raiva atingiu seu auge. Saia, nunca mais quero ver o seu rosto. O que é toda essa confusão? As pessoas lá fora podem te ouvir. Pedro, eu fiquei sem palavras, surpresa com o retorno inesperado dele a uma hora tão estranha. Enquanto eu lutava para explicar, Alice levantou-se e caminhou até Pedro, entrelaçando seu braço no dele. Pedro não pareceu se importar, na verdade, ele parecia bastante satisfeito. Ah, Alicia, bem-vinda. Minha irmã estava sendo má, pensei que seria legal ficar com você até o bebê nascer. Mas está tudo bem? Claro, ficaria encantado se você estiver bem com isso. Você pode ficar o tempo que quiser. Fiquei boquiaberta, assistindo à troca entre Pedro e Alice. A proximidade entre eles parecia mais de amantes do que de cunhados. Pedro, o que está acontecendo? Droga, não seja tão frio com ela. Você está com ciúmes da sua linda irmãzinha? As palavras de Pedro me deixaram sem palavras. Eu havia compartilhado com ele sobre a situação da minha família antes do nosso casamento, e mesmo assim ele se atreveu a dizer tais coisas. Temos uma cama extra no quarto de hóspedes, você pode ficar lá. Sério? Posso dormir no mesmo quarto que você, Pedro? Pode ser bom sonhar com Alice ao meu lado. Ah, Pedro, você é tão doce. A conversa melosa deles estava me dando dor de cabeça. Ignorando-me, os dois foram para o quarto de braços dados para guardar suas coisas. Mas, quando não voltaram após vários minutos, tive um pressentimento ruim e espreitei dentro do quarto. Lá estavam eles, se abraçando. Viver com Alice parecia um sonho se realizando. O bebê estava animado também, vivendo com o papai. A palavra papai da boca de Alice me deixou atônita. Pedro, olhando radiante, concordou e abraçou Alice. Vamos pedir para a irmã cuidar do bebê para podermos sair em um encontro. Sim, é praticamente a única utilidade dela agora. Enquanto eles se beijavam, eu assistia pela fresta da porta, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A partir desse dia, eles começaram a me tratar como uma empregada. Eu obedecia, mas comecei a reunir evidências contra eles.
As revelações que descobri foram chocantes, levando-me a contemplar o divórcio. Um dia, Alicia se jogou no meu sofá favorito e me chamou, autoritária, como se fosse dona do lugar. Você está atrapalhando uma mulher grávida, saia. Enquanto ela acariciava gentilmente a barriga, o olhar malicioso em seu rosto me fez pensar, não era suposto as mulheres grávidas parecerem mais amáveis? Lancei um olhar para Pedro. Você pode dormir no galpão. Vendo Pedro apoiar Alicia, qualquer sentimento remanescente que eu tinha por ele evaporou. Ainda assim, uma ponta de tristeza permaneceu. Tudo bem, Pedro pegou alegremente a mão de Alicia em resposta. Alicia olhava sonhadora para Pedro, completamente encantada. A troca afetuosa deles me fez perceber que qualquer ternura que eu sentira anteriormente se foi, substituída por uma raiva profundamente enraizada. Vou sair amanhã. Ótimo, talvez você possa encontrar outro lugar para ficar esta noite. Esta é agora a minha casa, e de Alicia. Pedro, radiante, não percebeu quando dei um sutil aceno de cabeça e saí da casa. Divirtam-se rindo enquanto podem. Ao sair, um sorriso se formou no meu rosto enquanto eu ponderava o que estava por vir. Naquela noite, fiz check-in em um hotel e fiz planos para a próxima fase. No dia seguinte, agendei uma empresa de mudanças para ajudar e planejei ir à prefeitura logo de manhã antes de voltar para casa. Naquela noite, pensamentos animados sobre os dias vindouros me mantiveram acordada, sentindo uma liberdade recém-descoberta. No dia seguinte, fui ao escritório do advogado antes de voltar para casa. Para minha surpresa, a empresa de mudanças já havia chegado e parecia confusa. Eles me disseram que, quando chegaram lá, a casa estava vazia, exceto por uma única caixa de papelão na entrada. E lá estava, uma pequena caixa com um bilhete dizendo, sinta-se à vontade para pegar. Dentro estavam alguns dos meus livros e cosméticos queridos, jogados descuidadamente. Os livros tinham cantos dobrados e algumas páginas rasgadas. Para piorar, no fundo da caixa, estava o anel de casamento de Pedro. Ao entrar na casa, eu estava fervendo de raiva. Encontrei lençóis amassados, pijamas e roupas íntimas espalhados por toda parte, percebendo rapidamente o que tinha acontecido depois que eu saí. Por favor, empacote todas essas coisas para mim. Fechei a porta do quarto e conduzi os carregadores para o escritório, já que Pedro não usava o espaço, estava cheio de livros que Josiane e eu havíamos colecionado ao longo dos anos. Como eu não tinha muitas roupas, decidi que era uma boa hora para renovar meu guarda-roupa. Na sala de estar, encontrei um bilhete na mesa de jantar. O bilhete mencionava que Pedro e Alicia estavam indo para uma viagem de 6 dias ao exterior, pediam para a casa ser limpa durante a ausência deles e afirmava que o divórcio seria finalizado assim que retornassem. Sua completa falta de consideração me deixou boquiaberta. No entanto, sua ausência facilitou a execução do meu plano, e secretamente, eu estava grata. Fiz com que os carregadores empacotassem todas as minhas coisas e deixei o anel de casamento de Pedro no balcão da cozinha. Com isso, deixei a casa. Depois de pensar um pouco, comprei um lugar perto da Universidade de Josiane, que estava à venda. O apartamento de um quarto era muito aconchegante, e eu saboreei a solidão. No dia em que Pedro e Alicia deveriam retornar, meu telefone não parava de tocar. Eu nem precisei verificar para saber quem era. Sem tirar os olhos do meu livro, atendi. Alô? Ei, o que diabos está acontecendo? Pedro gritou, soando completamente frenético. Embora a razão fosse clara, eu respondi casualmente, o que você quer dizer com o que está acontecendo? Não finja que não sabe. A casa, nossa casa, sumiu. Não pude deixar de rir ouvindo Pedro bufar do outro lado. Bem, era minha casa, e eu pensei que se eu não fosse morar lá, por que mantê-la? Nós estávamos morando lá, não estávamos? E quanto às nossas coisas? Oh, não se preocupe, tudo está guardado com segurança em uma unidade de armazenamento. Vou te mandar a localização e o código de acesso por mensagem. Você só pode estar brincando. Traga a nossa casa de volta agora. Você tem uma maneira engraçada de ver as coisas. Tanto a casa quanto o dinheiro usado para construí-la eram dos meus investimentos, não um centavo seu. Ah, Pedro pareceu finalmente se lembrar do tempo em que a casa foi construída. Quando eu consultei Pedro sobre reformar ou reconstruir, ele levantou as mãos dizendo que não tinha dinheiro no momento.
Se você quiser usar o seu, vá em frente, foram suas palavras. Então, cuidei de todos os arranjos e pagamentos por conta própria e construí a casa ao meu gosto. Mas Pedro, influenciado por Alicia, havia esquecido completamente disso. Vamos lá, o bebê será seu sobrinho ou sobrinha. Faça algo pela casa, Alicia está em uma situação difícil. Meu sobrinho ou sobrinha. Se existe alguém por aí que ficaria feliz com uma criança resultante de um caso do cônjuge, eu adoraria conhecê-los. O que você está dizendo? Você achou que eu não sabia? Parece que Pedro realmente acreditava que eu estava no escuro sobre tudo. Sua atitude anteriormente assertiva mudou completamente. Continuei pressionando, eu sabia sobre o seu relacionamento com Alicia desde o dia em que ela invadiu nossa casa. Desde então, tenho coletado evidências que ela me fez comprar, como um monitor de bebê de alta qualidade, quando estava tendo um ataque. Está tudo gravado. Surpreso, Pedro soltou um pequeno "o que" em resposta. O monitor de bebê foi uma das primeiras coisas que Alice exigiu quando se mudou. Tendo feito sua pesquisa, ela pediu um de luxo que custava vários milhares. Inicialmente, recusei, mas depois de ser gritada por Pedro, comprei relutantemente. No entanto, Pedro e Alicia nunca se deram ao trabalho de verificar suas configurações após a compra, então, sem eles saberem, eu o tinha gravando tudo o que acontecia no quarto. Sendo caro, certamente capturava tudo claramente. Mesmo no breu total, ambos de vocês na cama, fazendo todo tipo de coisa lá. O quê? Isso é uma invasão de privacidade. Pelo menos eu estava apenas testando as capacidades do monitor de bebê. Ainda é melhor do que um homem que trai com a irmã da esposa, não acha? Pedro parecia sem palavras. Continuei alegremente. Ah, a propósito, acho que a caixa de correio ainda está lá. Você pode verificar para mim? A caixa de correio. Sim, espero que algo já tenha sido entregue. Ouvi Pedro checar a caixa de correio pelo telefone, seguido por uma respiração forte. Boa, parece que o correio certificado chegou. Sobre o pagamento. Espere, há um aqui para Alicia também. Você está extorquindo minha cunhada? Por que não? Ambos me traíram, então é uma compensação por isso. Não importa se ela é da família, sem desculpas. Fale com meu advogado a partir de agora. Tchau. Espera, Catherine. Ignorando o apelo de Pedro, desliguei o telefone. Uma enxurrada de chamadas seguiu, as quais eu ignorei. Já havia adquirido um novo telefone nos últimos 5 dias, então o antigo era apenas para evidências, não seria um problema deixá-lo de lado. Pedro continuou ligando por cerca de 1 hora e depois pareceu desistir. Parecia que ele havia procurado o advogado, que subsequentemente me contatou, parecendo um pouco cansado. Na manhã seguinte, recebi uma ligação no meu novo telefone de um parente do lado do meu pai. Eu não me lembrava de ter compartilhado meu novo número, então imaginei que Alicia deve ter buscado a ajuda deles. Esperando que me repreendessem, comecei a gravar a ligação no meu novo telefone e respondi. Sim. Como ousa expulsar Alicia, que está grávida? Peça desculpas a ela agora e ofereça uma nova casa como compensação. Por que eu deveria pedir desculpas à mulher que teve um caso com meu marido? Eu não sei o que Alicia te contou, mas quem deveria pedir desculpas é ela, e ela é quem deve pagar a compensação. Tal pai, tal filha. É por isso que não se pode confiar em um filho de uma cleptomaníaca. É verdade, afinal ela é filha de um pai que traiu a esposa e até teve um filho com a amante. Ser parente de sangue não muda o fato de que ela é uma garota tola que se apaixonaria pelo marido da irmã. Má criação, eu acho. O quê? Sim, e por favor, diga a Alicia para nunca mais se envolver comigo. Embora eu duvide que ela tenha chance. Os parentes continuaram tagarelando, mas eu desliguei neles, liberando todos os sentimentos acumulados. Pareceu realmente refrescante. Liguei para meu advogado e decidi convocar Alicia e Pedro. A vingança não terminará até eu ver as expressões perplexas em seus rostos. Tivemos nossa discussão no escritório do advogado. Alicia parecia totalmente contrariada, enquanto Pedro parecia carrancudo. Parecia que eles não tinham a intenção de mostrar remorso. Eu não esperava que minha irmã fosse tão interesseira. Estou chocada.
Se soubesse que você era tão gananciosa, não teria me casado com você. Sinto-me enganado. Eu estava mais surpresa do que irritada com os comentários egocêntricos de Alice e Pedro. Coloquei os papéis do divórcio na frente deles e, em seguida, outro conjunto de papéis, a licença de casamento. Posso reduzir a compensação se vocês assinarem esses. Se assinar isso é tudo o que é preciso para uma redução, então passe para cá. Pedro pegou a caneta de mim e assinou. Alicia, com um sorriso de escárnio, também assinou. Coloquei tudo em uma pasta e dei a eles um grande sorriso. Vou submeter isso ao cartório. Esqueceu, irmã? Já estou casada. Eles não vão aceitar isso. Ah, não se preocupe com isso. Você já está divorciada. Alice me encarou com uma expressão perplexa. Clareei para ela, o divórcio foi finalizado em mediação ontem. Eu não sabia disso. Bem, você continuou jogando fora suas correspondências sem verificar. Havia várias intimações. Seu ex-marido me disse que agora ele vai negar a relação de pai e filho com a criança. Além disso, além do choque de Alicia, Pedro parecia bastante satisfeito. E por que não estaria? Se eles esperassem o período de restrição, ele poderia se casar com Alicia. É como um sonho realizado para ele. Sorri docemente para Pedro. Vai ser difícil para você criar o filho de outro homem e tudo mais. Que filho? Ah, você não sabia, coitado. Parece que o bebê na barriga de Alice é do namorado principal dela, um promotor de clube. Promotor de clube? Pedro virou bruscamente para Alice, que desviou o olhar claramente culpada. Ao ver a reação dela, Pedro percebeu que o que eu disse era verdade. Ele ficou pálido como um fantasma entre a compensação e a pensão alimentícia para o filho de outro homem. Você terá muito trabalho. Boa sorte com isso, Catherine. Vamos recomeçar. Eu estava errado. Josiane ainda está aqui. Assim como Pedro mudou de tom, a porta do escritório do advogado se abriu e uma jovem entrou furiosa. Pedro empalideceu ao vê-la. Josiane, pai, você é o pior, machucando a mamãe assim. Estou cortando laços contigo a partir de agora. Vou morar com a mamãe. Você e essa mulher fácil aí, sumam da minha vida. Josiane nunca havia falado tão duramente antes. Deixou Pedro congelado de choque, enquanto Alicia, se sentindo insultada, tremia de raiva, com o rosto vermelho. Quem é a mulher fácil agora, indo atrás do marido da irmã e se abrindo para o namorado principal, o promotor de clube? Você está louca? Parece que Alicia não conseguiu encontrar uma resposta para o desabafo de Josiane. Então, eu desferi o golpe final contra Alicia. Bem, Pedro pode ser mão de vaca, mas ele não economiza dinheiro. Ele gasta facilmente em mulheres mais jovens, então cuidado. Mas a casa e o carro? Oh, esses são todos meus. Consegui com meus dividendos de ações. Nós usamos como casal, mas se divorciarmos, não são dele. De jeito nenhum um cara que ganha menos 3 mil reais por mês pode bancar esse tipo de carro. 3 mil reais? Mas ele trabalha para uma grande empresa, pelo que parece. Alicia estava atrás do dinheiro dele. Ela ficou pálida e atordoada. Pedro também estava olhando para baixo, envergonhado por ter seu baixo salário revelado. De qualquer forma, boa sorte com tudo isso. Eu disse isso e saí da cena com meu advogado e Josiane. Naquela noite, jantar com Josiane pela primeira vez em muito tempo foi verdadeiramente encantador. Pedi o divórcio logo depois, por volta do momento em que o período de espera de Alicia para a remarriagem havia passado. Pedro e Alicia também enviaram sua licença de casamento. A sessão de testemunhas tinha minha assinatura e a do ex-marido de Alicia. Parece que Pedro estava tendo um caso com Alicia no trabalho e até desviou algumas despesas de viagem para financiar suas escapadas secretas, levando-o a ser demitido quando a empresa descobriu. Ouvi pelo rádio corredor que agora ele está fazendo malabarismos com empregos de meio período e mal conseguindo sobreviver. Alicia parece estar cuidando da criança, mas dada sua natureza impaciente e o fato de ter sido abandonada pelo namorado porque não queria ter nada a ver com uma mulher sem dinheiro, ela parece estar passando seus dias em lágrimas. O motivo pelo qual ela perseguiu Pedro era aparentemente por ciúmes. Eu casei e tive filhos antes dela, e ela queria sabotar isso.
Com Pedro trabalhando para uma empresa renomada e tendo uma renda substancial, Alicia pensava que, ao afirmar que o filho do namorado era de Pedro, poderia extrair dinheiro tanto do ex-marido quanto de Pedro. Ela acreditava que poderia também jogar as responsabilidades de criação da criança em mim enquanto ela frequentava a balada. Depois de tudo isso, parece que ela foi excluída da família. Ela tentou trabalhar meio período, mas com sua atitude, isso não durou muito. Ouvi dizer que Pedro, Alicia e o bebê agora estão morando juntos em um pequeno apartamento de um cômodo. Josiane está aproveitando muito a vida universitária. Fiquei surpresa ao descobrir que sua colega de quarto é sua parceira do mesmo sexo, mas ver uma Josiane feliz me fez pensar que está tudo bem. Quanto a mim, tenho levado uma vida relaxada com meus dividendos de ações. Curiosamente, depois do divórcio, comecei a me comunicar mais com o ex-marido de Alicia, e ultimamente ele tem me convidado para refeições. Descobri mais tarde que Alicia e o ex tinham um casamento arranjado, fortemente impulsionado por ela mesma. Considerando isso, muitas vezes me pergunto o que Alicia achou insatisfatório nele. Ele parece ser um cara tão decente. Inicialmente, ele costumava me chamar de cunhada, mas agora me chama carinhosamente de Caterine. Há pouco tempo, recebi uma mensagem dele no meu telefone. Ele disse que tem algo importante para conversar, então não consigo deixar de me sentir um pouco inquieta hoje à noite, embora eu saiba que não deveria criar expectativas. Sentada em frente à minha penteadeira, meu rosto ficou vermelho como o de uma jovem apaixonada.